Amados, vamos, deixa eu já avisar, vamos ter a nossa ceia do Senhor domingo que vem, tá bom? Vamos procurar marcar para o segundo domingo de cada mês, tá? Assim fica uma coisa mais regular, mais né, em ordem, né? Vamos lá. Essa semana tive no oftalmo, né? Caminhando. Confesso para vocês que tem sido um pouco difícil a claridade tem me judiado. Agora estou enxergando demais, muito claro. Mas ela falou que isso é com o passar dos dias, né? A tendência é estar normalizando, né? E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Então, vamos tentar aqui ver o que dá, né? Queridos, é interessante. Tem uma frase, né? Nós já discutimos isso aqui no culto de quarta-feira, mas devido ainda a algumas dúvidas, eu gostaria ainda de voltar a esse assunto, né? Existe uma frase bastante interessante. Dona, eu sei que está atrás, né? Pega um pouco de água para mim, por favor. Existe uma frase bastante interessante e que durante um período da minha vida, eu confesso a vocês que ela mexeu com a minha cabeça. Essa frase é assim: pois a letra mata, mas o espírito ele está rindo, né, Dani? Nós já discutimos isso daqui e eu resolvi voltar a esse assunto, né? Na minha época, essa frase ela era muito comum, né? Na minha época de conversão, né? E ainda nos dias de hoje. E essa frase, durante um determinado tempo, eu confesso aos irmãos, e confessei aos irmãos aqui, obrigado, Dani. Confessei aos irmãos no estudo que nós tivemos, que durante um período ela povoou, ela habitou, ela martelou a minha cabeça por um período depois da minha conversão. Eu confesso que em algumas conversas, né, com alguns amados irmãos naquela época, irmãos mais velhos de evangelho, essa frase ela era sempre lembrada quando eu dizia, comentava que eu iria comprar alguns livros, enfim, né? Para procurar entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então ali eu dizia, olha, poxa vida, eu pedi alguns livros lá na Chamada da Meia-Noite, né? Tinha muitos livros, ainda tem lá? Tem? Pedia livros da Chamada da Meia-Noite, na Editora Vida, e aquele monte de livros, chegava em casa e todo mês eu investia ali um pouco dos recursos da gente, né, em livros. Não tinha a facilidade que nós temos aqui de internet, de ver essas coisas aqui, nada disso. Então eu comprava livros e devorava livros. Eu queria aprender. E esses irmãos mais antigos, mais velhos, assim, né? Quando eu falava que comprei alguns livros, alguns olhavam para mim com aquela cara, aquela expressão pesada e falavam assim, cuidado, irmão. Alguns diziam, né? Cuidado. Outros falavam assim, irmão, Jesus ele salva. E o importante é você entender isso. Esse negócio de livro, o importante é você entender que Jesus ele salva. Outros até falavam assim, né? Para que ficar lendo? O importante é o poder. Para que você vai ficar lendo? O importante é o poder. E o interessante é que quando eu questionava a respeito desse texto, dessa frase, a letra mata, os
Espírito vivifica, porque eu queria compreendê-lo, eu queria entendê-lo. Afinal, ele era ponto de discórdia. Eu comprava livros e alguns me questionavam do porquê tantos livros. E eu queria compreender esse texto, queria entender. Mas as respostas mais diversas eram dadas, né? Mas nada assim de concreto. Nada assim, algo que me fizesse que entender, compreender o sentido dessa frase, o sentido desse texto. Afinal, às vezes eu até chegava a pensar assim, ai, meu Deus, por que o apóstolo Paulo, foi ele quem disse essa frase? Por que ele disse uma frase tão infeliz quanto essa? Eu comprava, queria aprender, queria ler. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu pensei até por que o apóstolo Paulo, ele foi pronunciar uma frase tão infeliz. Amados, ao final dessa mensagem, desse estudo, eu espero que você saia daqui disposto a conhecer mais sobre Deus, disposto a compreender mais, slide 2, isto, disposto a compreender mais sobre Deus, Deus que criou o universo, que mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinou a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, esse grande Deus, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Isaías 40:12. E eu quero que, slide 3, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. É Deus quem está falando. E ao final desse estudo eu quero que você aprenda que o nosso Deus é grande, é tremendo, é maravilhoso. Mas vamos lá. Slide 4. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque o Senhor é grande, grandioso, Criador de todo o universo. Pai Santo, Pai querido, esclarece, entra na nossa mente e coração, abre para que possamos compreender verdadeiramente a sua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. É Paulo escrevendo à igreja de Corinto. E o que nós entendemos aí desse texto? Veja bem. Quando nós lemos esse texto sem o seu devido contexto,
quando nós lemos esse texto sem o devido contexto, a primeira parte dele que diz assim, a letra mata. Nós podemos entender, e muitos entendem dessa forma, que o estudo bíblico, o conhecimento bíblico, traz frieza ao coração do homem. Daquele homem que se aprofunda nas Escrituras. Por quê? Porque o estudo bíblico vai torná-lo mais racional, biblicamente falando. A letra mata. Nós entendemos, muitas vezes, podemos interpretar, e muitos interpretaram, que o estudo bíblico, o conhecimento bíblico, traz frieza ao coração. Quem vos fala, eu já fui taxado, e ainda sou, de tradicional, frio. De um pastor que não deixa fluir o Espírito. Por quê? Porque estuda. Porque se dedica ao conhecimento da palavra. E eu digo para você que isso é até os dias de hoje. Até os dias de hoje me chamam de tradicional, frio, que não deixa o Espírito Santo fluir. Chegou uma época que isso me incomodava. Hoje já não me incomoda mais. Slide 5. Continuando a explanação sobre o que nós entendemos desse texto, dessa frase, a segunda parte nos diz que a primeira letra mata, a segunda, Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Ou seja, nós podemos entender que o importante não é a letra, o importante não é o conhecimento bíblico, o saber, o conhecer, mas sim manifestação do Espírito. Pois ele, o Espírito, é que dá vida ao cristão. Ouvi muito isso, né? Olha, o importante não é o conhecer, o importante não é o estudar, já disse no início. O importante é a manifestação do Espírito, porque ele, o Espírito, é que dá vida ao cristão. Sim, realmente é o Espírito que vivifica, que dá vida ao cristão. Aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Mas vamos continuar. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é uma frase, como eu disse, muito conhecida entre os cristãos. Ela é extraída, veja bem, de um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que está lá registrado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Relendo o slide 4. De novo, volta para trás. Aqui já, ele nos capacitou, presta atenção, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amados, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Presta atenção na frase. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sendo repetitivo, né? O interessante é que muitas pessoas utilizam essa frase de forma completamente equivocada, errada, especialmente para rejeitar o estudo teológico, o estudo bíblico. E o interessante é que todos nós sabemos que a Bíblia, ela não se contradiz. Amém? Amém. Ela não se contradiz. O apóstolo Paulo disse o quê? Que a letra Mata. mas Espírito vivifica. ótimo. Sabe o que diz lá em Josué 8? Slide 6. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite.
para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Eita! Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Estude a Bíblia. Ué. Medita nele, de dia e de noite. Estranho. Slide 7. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, Paulo falando a Timóteo, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja rápido e plenamente preparado para toda boa obra. Slide 8. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a Escritura para ver se tudo era assim mesmo. Paulo diz, a letra mata. Josué nos diz, medita nela dia e noite. O próprio Paulo, que disse que a letra mata, ele está dizendo assim, que as Escrituras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Ele, Paulo, também diz a Timóteo, desde criança você conhece as Escrituras. Mas então o que significa a letra mata? O que Paulo quis dizer quando ele diz assim, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica? E para que possamos compreender corretamente o significado dessa frase, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Primeiramente, nós precisamos saber em qual contexto o apóstolo Paulo escreveu essas palavras. Irmãos, eu tenho dito isso nos cursos que nós fizemos, o Décio tem dito isso, o pastor João tem dito isso, o pastor Edilson tem dito isso, todos que sobem aqui pregam. Irmãos, existe um contexto na Bíblia. Não podemos fazer uma doutrina de um texto separado. Nós temos que pegá-lo e entendermos o contexto para que nós possamos explaná-lo. E para que possamos entender corretamente o significado dessa frase, primeiramente nós temos que saber em qual contexto que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras. Veja bem, o capítulo 3 de 2 Coríntios, ele está dentro de uma seção da carta do apóstolo Paulo, onde ele faz uma reflexão sobre a importância do ministério apostólico. Esse texto está dentro ali de uma seção da carta, onde Paulo ele fala, ele reflete, faz uma reflexão sobre a importância do ministério apostólico, slide 9. Presta atenção no que ele diz aí em 2 Coríntios 2,14. Ele diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Ele está fazendo uma reflexão sobre o ministério apostólico. Tá? Está defendendo o ministério dos apóstolos daquela época. Ao contrário de muitos, ele diz: nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. No capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo escreve dizendo que os cristãos convertidos ao Evangelho são cartas vivas. Ele defende o seu ministério apostólico, slide 10. Ele diz assim, preste atenção, não desvie a atenção. Vou ler daqui. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente?
Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Ele está dizendo assim: eu sei quais são as minhas motivações para pregar o Evangelho. Ele está dizendo assim: olha, eu não estou escrevendo uma carta para me elogiar. Eu nem preciso disso. Os meus opositores fazem isso. Mas eu não preciso disso. Tá? Eu não preciso de cartas de recomendação de vocês ou para vocês. E ele continua no 2. Ele diz assim: eu não preciso de cartas de recomendação para dizer sobre o nosso trabalho. Eu não preciso de carta de vocês para dizer que nós trabalhamos em prol de Cristo, em prol do Evangelho. Não tenho necessidade disso. E você sabe por quê? Porque no versículo 2 ele diz assim: olha, vocês, irmãos de Corinto, igreja de Corinto, vocês são a nossa carta. Vocês são a nossa carta. Eu não preciso de carta de recomendação, porque vocês são a nossa carta. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. No 3 ele disse: vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Presta atenção. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Repitam comigo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Com isso, o apóstolo, ele estava se referindo ao fato de que pessoas inimigas do verdadeiro evangelho, opositores ao seu ministério, estavam utilizando cartas de recomendações fraudulentas para testar a própria causa, enfim, o trabalho deles. Eles levavam cartas e apresentavam aonde eles iam para dizer que eles eram servos de Cristo, cartas fraudulentas. E por outro lado, Paulo ele argumenta que os próprios cristãos de Corinto, Paulo diz assim: olha, eu não preciso apresentar carta para ninguém. Vocês tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho. Vocês são cartas vivas que comprovam a legitimidade do nosso ministério. Então, eu não preciso. Vocês são cartas vivas de transformação de vida, que confirmam a legitimidade do nosso ministério. Então não precisa de carta de recomendação. Ele estava dizendo que os cristãos genuínos são manifestos como cartas de Cristo, que é lida por todos os homens. E essa carta não era escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Cara, quando você anda na rua e alguém olha para você e fala assim: nossa, aquele cara é crente. Cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Nossa, irmão, ali é uma bênção, aquele rapaz ali é crente no nome de Deus. Cartas de Cristo. A vida transformada daquelas pessoas era a carta de recomendação do trabalho deles, de Paulo e a sua equipe. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Presta atenção. Quando o apóstolo ele usa as expressões tábuas de pedra e tábuas de carne, ele aí está estabelecendo, presta atenção agora, vamos destrinchando, ele está estabelecendo um contraste, uma diferença, slide 11, entre
tábuas de pedra. A lei do Antigo Testamento. Quando o apóstolo utiliza as expressões tábuas de pedra e tábuas de carne, ele aí começa a estabelecer um contraste, uma diferença entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento. Tábuas de pedra, lei do Antigo Testamento. Tábuas de carne, lei do Novo Testamento. O apóstolo Paulo aí, ele estava estabelecendo um contraste, uma diferença entre o ministério de Moisés e o ministério apostólico instituído por Cristo. Preste bem atenção de novo. Moisés ele deu ao povo de Israel a lei em tábuas de pedra. Mas o povo foi incapaz de guardá-las no coração conforme o Senhor ordenou. Eles não guardaram. Deuteronômio 6,6 para mim. Deu para vocês entenderem? Moisés ele dá aos israelitas a lei em tábuas de pedra. Mas o povo ele foi incapaz de guardar no coração, conforme o Senhor ordenou lá em Deuteronômio 6,6. Estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. O Senhor dá a lei para Moisés. E ele diz assim, olha, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Vai um pouquinho mais para frente, Deuteronômio 9:10. Ele diz assim: e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nela estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. A minha versão diz assim: o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês do monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Por isso que os israelitas, eles foram punidos com o exílio na Babilônia. Por isso que eles foram punidos. O exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por quê? Por causa da sua rebeldia, da apostasia frente aos mandamentos de Deus. O Senhor ordenou que guardasse aquelas tábuas, aquelas leis do coração, mas eles não guardaram. Eles não guardaram. Eles foram rebeldes. Eles se apostataram frente aos mandamentos do Senhor. Aqueles judeus, eles se afastaram. Eles se esqueceram de Deus. Ignoraram também os profetas que anunciaram arrependimento. Os profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel, eles falaram que haveria um tempo em que finalmente o povo de Deus obedeceria a seus mandamentos em justiça e em santidade. O Senhor, lá no monte, dá as 2 tábuas, escreve com o dedo de Deus as leis que os homens deveriam seguir, colocar dentro do coração e seguir aquelas leis. Só que eles não seguiram. Slide 12. Aí vem Jeremias e diz assim: eis que dias vêm. Vocês não guardaram no coração? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembra? E quando o Senhor tira da terra do Egito, Moisés sobe ao monte, o Senhor dá as leis que eles teriam que seguir. 32 de novo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha, eles desobedeceram. 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Presta atenção. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei em seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Aleluias. Jeremias, ele prevê que o Senhor vai escrever no coração. E é interessante, slide 13. Olha o que diz Ezequiel 11, 19. Olha que lindo. Darei a eles. Slide 13. Isso aí. Darei a eles um coração não dividido. E porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o quê? Coração de pedra. E lhe darei? Coração de carne. Eu vou chegar. Olha o que diz Ezequiel 36, 26. O Senhor falando: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, a lei, e lhes darei um coração de carne. Presta atenção agora. Paulo, o apóstolo Paulo, ele identificou que essa promessa, um coração novo, um espírito novo, tirar o coração de pedra, dar um coração de carne. Paulo, ele identifica que essa promessa já havia começado a cumprir-se durante o seu ministério. Paulo está lá na igreja de Corinto e ele começa a perceber que os verdadeiros seguidores de Cristo, capacitados pelo Espírito, agora podem viver uma vida que agrada a Deus. Assim como Deus designou Moisés para ser o profeta da antiga aliança, quando ele deu os 10 mandamentos, Paulo foi escolhido por Deus para exercer seu ministério como ministro de uma nova aliança. Jeremias 31, 33 diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E justamente baseado nesse contexto, identificando que a promessa de Deus do coração novo, do espírito novo, tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, já se cumpria entre o povo de Deus. Foi diante dessa constatação, diante desse cenário, que o apóstolo Paulo falou sobre a nova e gloriosa aliança. Paulo percebe que aquele povo, o povo de Corinto, está mudando. E foi diante dessa constatação, diante desse novo cenário, que ele escreve: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que significa a letra mata, mas o Espírito vivifica? Com base nesse contexto que nós vimos, agora é fácil entender o verdadeiro significado. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nessa frase, a letra que o apóstolo se referiu significa o quê? A lei mosaica, a lei de Moisés. Ele está falando sobre a lei de Moisés. Relembrando que a lei de Moisés, a lei mosaica, refere-se à lei de Moisés, que é concedida por Deus, escrita numa pedra, em pedras, pelo próprio dedo de Deus, no Monte Sinai, a tábua dos 10 mandamentos. Lei que mostrava a incapacidade humana de obedecer. A lei, escrita em pedras, apontava a desobediência dos homens para os mandamentos de Deus.
E com o seu legalismo, eles se achavam cumpridores da lei. Aí andavam, quando jejuavam, todo mundo via, todo mundo olhava. Eles estão jejuando. Eles são crentes, se vestem de crente, andam como crente, falam como crentes. Os religiosos entenderam que essa lei era como um código externo. Mas, na verdade, esses homens estavam sendo condenados pela própria lei. Por isso que a letra mata. Porque eles estavam sendo condenados por essa própria lei, em que eles mantinham uma aparência cristã externa. Vão morrer tudo. Por isso que a letra mata. Por outro lado, quando o apóstolo disse que o Espírito vivifica, isso significa que é o Espírito Santo de Deus quem escreve a lei de Deus no coração do homem. Essa nova aliança. É Ele, o Espírito Santo, que capacita a viver de uma forma coerente com os padrões morais de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. A tentativa dos legalistas em tentar cumprir a lei, a parte, separado da obra de Cristo, sem o poder vivificador do Espírito Santo, é completamente frustrada e leva à morte. Não adianta a gente andar por aí achando, se vestindo de crente, falando que nem crente. Se isso não estiver dentro do coração, você vai morrer, meu. É a lei que você está obedecendo. É a lei que mata, que te leva para o inferno, que te leva para a morte eterna. Não adianta. Você andar por aí como um legalista, achando que é o bambambam. Eu já disse isso anteriormente. Não há mérito em nós mesmos. Não temos nada de mérito dentro da gente. Jamais nós poderemos agradar a Deus com base na nossa própria justiça. Sendo crentes de aparência, se rachando. Isso não leva a nada, leva à morte. É por isso que nós somos justificados pelo mérito de Cristo, morte de cruz. Vamos concluir. Quando o apóstolo escreveu, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele estava simplesmente dizendo que a prática de alguém em observar a lei externamente, mas ignorá-la no seu interior, justamente por não ter o Espírito que o capacita a cumpri-la verdadeiramente, não traz vida. Não traz. Perda de tempo, aquilo que eu canso de dizer. Cara, se você não tiver Espírito Santo dentro de você, perdendo teu tempo sentado aqui. Sabe? Ou deixa ele entrar e trabalhar, cara. Ou é morte. Não tem vida. Não adianta observar a lei externamente. Ser crente só por casca. De que adianta? De que adianta ignorar no seu interior? Que não tem o Espírito que capacita a cumpri-la. Isso não traz vida. Em outras palavras, a letra mata. E o Espírito vivifica. Não é a letra. Não é o teu exterior que muda o coração, mas é o Espírito Santo. Não é a letra, não é o seu exterior, não é se andar como crente com uma Bíblia debaixo do braço que vai te transformar. É o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração. Sem Ele, sem o Espírito,
o homem só poderá obedecer à lei superficialmente, exteriormente. Aí, vem o vento, pega, porque está exterior. Aí qualquer probleminha, cai fora. Não vem mais. Por quê? Exterior não está aqui dentro do peito. Mas com o Espírito, o homem é capacitado a cumpri-la em uma genuína e uma verdadeira obediência interior. Está dentro do coração. É aí que está a chave. É aí. A letra mata. Não se refere à teologia como muitos pensaram e ainda pensam. É óbvio que a expressão, a letra mata, ela não significa uma proibição aos estudos teológicos, como eu sempre pensei, como sempre me disseram, mas nunca me mostraram. E infelizmente muitos grupos, ao longo do tempo, na tentativa de priorizar o caráter espiritual das Escrituras, acabam condenando o estudo teológico. Sabe? Fica priorizando. Não estuda! Priorizam o espiritual e não estuda a Bíblia. E quem defende esse tipo de postura acaba aí enfatizando um significado, eu posso até dizer místico e oculto da Bíblia, porque não tem lá. E segundo quem pensa assim, essa espiritualidade, ela é negligenciada por quem se empenha em estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Cansei de ouvir isso no decorrer da minha vida. Pelo fato de estudar, pelo fato de meditar nas Escrituras, fui taxado de tudo isso que eu disse. Quem pensa assim, nessa espiritualidade, negligencia quem se empenha em estudar. Claro. Para essas pessoas que pensam assim, alguém que preza por uma boa interpretação bíblica é uma pessoa carnal, já fui chamado de carnal. Para eles, para quem pensa dessa maneira, aquele que preza por uma boa interpretação bíblica é uma pessoa carnal que não consegue entender os mistérios que são revelados apenas aos espirituais. Misericórdia. Frase: a letra mata, mas o espírito vivifica, como podemos ver. Em nada se sustenta esse pensamento equivocado e errado. E é claro que nós precisamos sempre orar, para que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender as verdades bíblicas das Escrituras. É óbvio que precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento, que nos dê compreensão da palavra de Deus, que abra a nossa mente para quando lemos um texto bíblico, a palavra se revele ao nosso coração e assim possamos cumprir aquilo que ela nos diz. Mas devemos estudá-la. Devemos examiná-la diligentemente e minuciosamente, pois só assim nós teremos um viver não exteriormente para as pessoas nos verem, mas interiormente, dentro do nosso coração. É isso. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Que precisamos ter uma transformação de vida aqui dentro do peito, não exterior. E é interessante, o que me deixa assim, abismado, feliz, contente, é essa identificação. É
quando ele identifica que a igreja de Corinto era a carta de Cristo. Cartas de Cristo. Aquelas pessoas, quando começaram a andar pelas ruas, as pessoas viram que ali havia transformação de vida. Isso. Quando o Espírito Santo de Deus entra dentro do nosso peito, nós exalamos amor, respeito, compreensão, entendimento. Procuramos ter paz com todos, alegria de servir a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Que a nossa mente seja aberta para a compreensão da palavra. E o que eu tenho orado, a minha oração, ela tem sido no sentido de que Deus abra a nossa mente e o nosso coração, para não só entendermos o texto, mas o contexto. E para entendermos o contexto, precisamos ler, estudar e meditar na palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Com alguma dúvida? Não tem vergonha de perguntar, não. Entendido aí? Tranquilo? Pedrão já tinha entendido, né, Pedro? Só ajudou, né? O Doni não tinha entendido nada, agora entendeu, né, Doni? Ainda continuei sem entender. Brincadeira. Não, irmãos, nós precisamos meditar nessas escrituras. Precisamos encontrar prazer em abrir essa escritura, em ler. Nós precisamos pedir para o Senhor nos dar entendimento e Ele dá. Entendimento daquilo que a gente lê. Daquilo que a gente lê, porque se a gente não lê, não vamos entender. Não adianta que o Senhor não vai fazer de você um adivinho, né? Um adivinhador, né? Pregar aquilo que você não leu, falar aquilo que você não ouviu. Meditar nessas escrituras é criar no coração a vontade de estar lendo, de estar procurando entender. Isso são os maiores prazeres que um homem pode ter na sua vida. Compreender aquilo que Deus nos diz para o dia de hoje. E sermos cartas de Cristo ao andarmos por essas ruas. Amém? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. E se você ainda ficou alguma dúvida, pode me procurar, perguntar, manda uma mensagem para a gente. Sabe que é um prazer quando eu recebo alguma mensagem perguntando alguma coisa. Isso é tremendo, né? Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. Deus, que tenhamos compreendido esse estudo, Pai. Que todas as nossas dúvidas com relação à palavra sejam sanadas. E Deus, que possamos entender que precisamos ter uma vida com Deus. Que precisamos permitir a ação do Espírito Santo em nosso coração, visando a transformação de vida. Porque é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Transformação de vida. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, cadê o pastor Edilson? Dormiu ele? Está lá dentro? Tá. Irmãos, quarta-feira, eu creio que nós já estaremos de volta com o nosso estudo às quartas-feiras, né? Então, os irmãos que quiserem estar aqui, quarta-feira, às 7h30 estão aqui aprendendo mais uma porção, sabe? E estive na casa de Pedro, tomando um cafezinho, nossa, café da manhã, rapaz, cheguei na meio-dia com esse café requentado, o que, né? Eu nem queria fazer, eu que falei não, nessa vez. Olha, irmãos, é um prazer visitá-los, ir na casa dos irmãos, e é interessante e gostoso, sabe, ouvir do Pedro, da Soneia, falar assim, que tem
têm se sentido assim maravilhados em vir às quartas-feiras e aprender. Eles ainda me disseram assim que o gostoso é pegar um versículo e destrinchar esse versículo bíblico. O prazer que eles têm de estar aqui aprendendo, né? Eu gostaria que esse prazer fosse despertado em toda a igreja, para vir aprender da palavra. É isso, Pedro? Sonei, o café estava gostoso, viu? Sexta-feira tem reunião de oração. Vera teve na casa da Meire e da Ellen, né? As irmãs estiveram lá, disse que foi muito bom, né, Vera? Foi muito bom, postamos algumas fotos. Marli também estava lá, né? Quem mais estava lá? A Sonei, né? Estavam lá, disse que foi muito gostoso. Bom, se você quiser uma visita das irmãs às sexta-feiras para orar, conversa aí com a Vera, conversa com a Cléo, com a Sonei, né? Conversa com as irmãs aí e com certeza elas vão dar um pulinho para casa, vão orar, vão conversar, vão tomar um cafezinho e vão embora, não vão ficar lá muito tempo, não vão jantar, pode ficar tranquilos que elas vêm embora rapidinho, tá bom? E sexta-feira temos casa de recuperação, né? O pastor Edilson tem me contado, o Pedro me contou que o antigo lá tem sido muito bom, né? Os cultos, os meninos têm aprendido bastante coisa, graças a Deus por isso, que apesar da rotatividade, mas os que estão lá, né, têm aprendido, têm sido bênção. Quando aparece lá em cima, eles dizem igreja, não é isso? Igreja, 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 e começa a encher de gente lá embaixo, tá? Então que os irmãos estejam participando. Outra coisa importante que eu preciso dizer para os irmãos, veja bem, a irmã Meire, ela tem feito aí um trabalho muito bom com as crianças, né? E nesse trabalho ela tem uma recompensa, né? É isso, a mãe e a Vanessa que está aqui, né? Quem mais? A Jéssica tem dado uma recompensa, né? São as dracmas, né? Eles têm lá até uma bolsinha para guardar, né? Como é que está as dracmas lá? Tem bastante lá? Tem, então cheio de dracmas. Então, de acordo com o desenvolvimento, com o comportamento, com o aprendizado, a Meire tem dado essas recompensas. Essas dracmas são feitos de papel, né? A gente plastifica e a Meire tem dado para eles. A Meire e a Giovana, né? E o Daniel tem feito essa parte, tem distribuído para eles. E qual é o objetivo disso? O objetivo é em outubro, no Dia das Crianças, a Meire pretende fazer aí um trabalho, acho que teve na casa da Giovana nesse final de semana, né? E já estão se organizando para esse trabalho com essas crianças no Dia das Crianças. Então, o que ela pretende? Ela pretende comprar uma série de brinquedos. Vai ver o sonho de cada um dentro da possibilidade. Nós vamos comprar esses brinquedos e eles, com essas dracmas, ela vai colocar um preço e eles vão comprar com as moedinhas que eles estão ganhando. Esse é o objetivo. E isso incentiva a estudar mais a Bíblia, aprender mais, porque vão ter mais moedas para comprar aquilo que eles querem, né? Agora, nós precisamos da ajuda dos irmãos, né? Em que sentido? Que você, se tiver uma oferta, pega um envelope, escreve assim, olha, oferta crianças, mas você tem que escrever, tá? Posso mandar Pix? Um pouquinho complicado, mas se você for mandar Pix, você tem que avisar a tesoureira, falar assim, Vanessa, olha, eu mandei aí R$100, R$50, R$10, R$5 via Pix, mas isso daí é para as crianças. Aí ela vai separar esse recurso, tá? Para as crianças. E aí, próximo ao Dia das Crianças, esse recurso será todo repassado à Meire, e a Meire vai estar comprando esses brinquedos, essas coisas para eles, tá? Mas é importante, para esse projeto, é importante que os irmãos nos ajudem, né? Como eu disse semana passada, a igreja hoje está com as finanças, aquilo que entra sai. Nesse final de semana aí o Tiago ficou aqui quinta, sexta, sábado, o dia inteiro trocando fiação, revendo som, gastamos dinheiro com cabo,
trocamos cabos, enfim, ele trabalhou aqui 3 dias e trabalhar, das 9 às lá. Teve um dia que foi até quase 11, né? Ficou aqui, trabalhou, fez. Então é importante que você nos ajude com os projetos, porque hoje a igreja, as nossas finanças, elas estão ali, o que entra sai, tá? Então é importante a sua ajuda nesse sentido. Então, quando você quiser contribuir, pega envelope, escreve crianças, a Vanessa vai estar separando isso, posteriormente repassando para mim para comprar os presentes das crianças, tá bom? Ah, pastor, no dia das crianças vai poder vir criança de fora? Não, esse trabalho primeiro é com as crianças da igreja, tá? Ela já está desenvolvendo para um trabalho aqui, só com as nossas crianças nesse ano. Depois que tiver consolidado as nossas crianças, aí nós vamos desenvolver um trabalho para fora, tá bom? Deu para os irmãos entenderem? Amém. Só isso? Só? Amém. Vamos ficar de pé. As crianças vão falar alguma coisa? Vê lá para mim, ô Léo, dá uma olhadinha lá. Amém. Se as crianças vão apresentar alguma coisa.